Quando Deus libertou o povo do cativeiro na Babilônia, e Deus os trouxe de volta à sua terra, à sua pátria, quer dizer, Deus os repatriou, esse povo precisava cumprir com a missão, com a obra que Deus havia confiado a eles. E a obra, pessoal, era reconstruir o templo, reconstruir a casa de Deus que estava em ruínas. Eles até começaram, mas depois pararam. E nós não temos que parar em momento algum. Eles pararam, a obra ficou parada por algum tempo. E aí Deus usou o profeta Ageu para advertir esse povo. Eu queria ler com vocês lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Vamos lá, por favor. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso era um erro. Na verdade, a primeira obra que eles tinham que realizar, o primeiro trabalho que eles tinham que fazer, ao chegarem ali, seria reconstruir o templo, restabelecer o culto a Deus, e se voltarem para Deus e servirem a Deus de todo o coração e com alegria. Só que o diabo estava enganando a esse povo. Quando eles lá chegaram, cada um foi correr atrás do seu próprio interesse. Cada um foi fazer o que achava que tinha que ser feito. Foi reaver a sua propriedade, as suas posses, as suas casas, os seus bens, foram reconstruir as suas vidas, recomeçarem as suas vidas, e a obra de Deus foi deixada para depois. A obra que Deus tinha confiado na mão deles foi deixada para depois. E esse é um erro, porque Jesus nos ensinou: mas buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. A justiça desse reino tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Se você buscar, eu repito, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que dizem respeito a esta vida, coisas que dizem respeito a uma vida abençoada aqui na terra, bens materiais, bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, nos serão acrescentadas. Mas quando? Quando eu colocar Deus em primeiro lugar. Tem que colocar, irmãos. Ou Deus está em primeiro lugar na sua vida, ou Ele não está em lugar nenhum. E você estará dentro da igreja enganando a si mesmo. Tem que realmente colocar Deus como primeiro na sua vida. Porque se você não está tendo tempo para buscar Deus, você está perdendo tempo da sua vida. Desperta, acorda. Tem gente que está correndo atrás apenas e tão somente dos seus interesses. Tem gente que está querendo reorganizar a sua vida, até reconquistar algumas coisas que perdeu, enfim, mas não está fazendo da forma certa, está deixando Deus, ou a obra de Deus, ou as coisas de Deus, sempre para depois. Depois eu vou na igreja, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu faço, e vai ficando para depois, sempre em segundo plano.
sempre deixando Deus para depois. E aí, irmão, no caso do povo aqui, vocês estão me deixando para depois, eu também vou deixar vocês para depois. E como resultado, a obra ficou parada por quase ou mais de 18 anos, pararam, começaram e pararam, alegaram que não tinha condições de fazer, não estavam prosperando. E por que eles não estavam prosperando? Justamente porque eles estavam deixando Deus para depois, deixando Deus em segundo plano. E nós não podemos, irmãos, fazer isso em hipótese alguma. Ou Deus está em primeiro lugar, ou Ele não está em lugar nenhum. Aí cada um avalia a sua vida, cada um veja. O erro do povo foi esse. Eles até começaram, mas logo perderam aquele entusiasmo, né, aquela alegria, diante de alguns percalços, diante de algumas dificuldades, e eles então resolveram parar a obra. E a obra ficou parada lá por mais de 18 anos, entre 18 a 20 anos. E a vida do povo não estava andando para frente, estava andando para trás. Eles não estavam conseguindo lograr êxito, ter vitória. Não estavam conseguindo vencer na vida. Qual era a razão do fracasso? Estava deixando as coisas de Deus para depois. Estava deixando Deus para depois. A obra de Deus para depois. E você nunca pode deixar as coisas de Deus para depois. E nem fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Nós precisamos despertar, acordar. E Deus, num ato de amor, num ato de misericórdia, usou o profeta Ageu para mostrar a este povo a razão deles não estarem tendo sucesso naquilo que eles faziam. Porque tudo começou a dar errado, tudo começou a dar para trás. Eles não conseguiam reconstruírem suas próprias vidas. E o profeta disse: o erro é que vocês estão deixando a obra de Deus em segundo plano, deixando a obra de Deus para depois, quando na verdade a primeira coisa que vocês deveriam ter feito era ter reconstruído o templo, restabelecido o culto, colocado as coisas em ordem, colocado as coisas para funcionar direitinho, buscarem a Deus, colocar Deus como primeiro. Aí com a bênção de Deus eles iriam crescer, eles iriam prosperar. Fica para você essa palavra. Isso serve também para nós. Nós não podemos deixar Deus em segundo plano. Nós não podemos deixar a obra de Deus para depois. Não, depois eu faço, depois eu vou. Não existe negócio, irmão. Para com isso. Deus, eu estou pronto para servir ao Senhor e eu vou servir de todo o meu coração e nada vai me impedir. Aqui, ó, o povo dizia, qual era o pensamento? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha, pessoal, está todo mundo passando aqui uma dificuldade, deixa isso para depois. Depois a gente faz. Não tem pessoas que fazem isso hoje, sim ou não? Tem sim. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado, salário ilusório.
pessoa recebeu aquele salário, mas já estava tudo comprometido. O salário que estava recebendo já não lhe pertencia mais. O dinheiro fugia, escapava pelos vãos dos dedos. O povo não conseguia prosperar. Por quê? Porque estava deixando as coisas de Deus para depois. Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu busco, depois eu jejuo, depois eu me consagro, depois eu vou para a igreja, se der eu vou para a igreja. E começa a tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. E Deus não vai receber isso. Aí a vida começou a andar para trás e não para frente. Não para frente. O versículo seguinte, versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, quer dizer, considerem o que vocês estão fazendo, olhem a situação que vocês estão, percebam onde vocês chegaram. Vocês querem saber a razão de tanto fracasso? É porque vocês estão deixando a obra de Deus para depois. Isso é muito sério. E Deus estava usando o profeta para abrir os olhos do povo. Versículo 8. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. 9. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. Olha que coisa, pessoal. Eles estavam convivendo com a frustração. Olhavam para muito, esperavam boas colheitas, esperavam receber ou recolher muito, mas só que vinha pouco, a terra negava a sua força, faltava algo ali, estava faltando a bênção de Deus. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Então Deus precisa ser o primeiro, Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Repito, se eu não estiver tendo tempo para buscar a Deus, eu estarei perdendo o tempo da minha vida, e você também. Nada, absolutamente, deve tomar o espaço, o lugar que pertence a Deus. Mas o tempo todo o diabo quer roubar isso de você. Essa é a sua luta. As pessoas, na sua maioria, são muito boas em dar desculpas. E sem se aperceber, estão deixando Deus em segundo plano, estão deixando a obra de Deus sempre para depois, irmão. E se Deus começar a tratá-los da mesma forma, com a mesma frieza, com o mesmo desprezo com que ele está sendo tratado, a sua vida vai andar para trás e não para frente. A verdade é essa. Que passadice, irmão. Não tem como a gente crescer e prosperar sem a bênção de Deus. Não dá, pode tentar. Eu sou muito trabalhador, não adianta. Se você ler o Salmo lá fala: inútil vos será levantar de madrugada comer o pão das dores, sendo que ele dá aos seus amados enquanto dorme. Quer dizer, todos os seus esforços serão inúteis se não tiver Deus na sua vida, a bênção de Deus sobre você. Você precisa despertar para isso. E quando é que eu vou ter? Quando eu mudar de atitude. Quando eu despertar realmente para buscar a Deus, abrir o meu coração, servir, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Estou muito parado. Subi ao monte, trazei madeira, mude de atitude. Faça coisa diferente, comece a orar, irmão. Comece a buscar, comece a ler a Bíblia, comece a abrir um jejum, fazer um propósito. Nós estamos vivendo os últimos dias do ano. Teremos aí mais 4 domingos pela frente, os 4 últimos domingos do ano. Tem que aproveitar esse momento, é tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de consagrar,
esse mês tem que ser o melhor mês do ano, esse fim de ano tem que ser o melhor fim de ano da minha vida, mas a pessoa precisa se conscientizar que depende dela. Deus vai sempre falar com você, e Ele vai falar pela palavra. E como diz o missionário R.R. Soares, nós só vamos vencer na palavra, não tem outro caminho. Você quer vencer na vida? Ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, haja de acordo com aquilo que Deus na palavra está falando com você. Se você fizer isso, portas se abrirão. A bênção de Deus não vai lhe faltar, ela vai estar sobre o alto da sua cabeça. Onde você colocar as mãos, Deus vai abençoar. O que você empreender, a bênção de Deus estará ali. Aonde você chegar, colocar a planta dos pés, o Senhor não te deixa, o Senhor não te desampara. O problema é que você tem que ser honesto consigo mesmo. Tem deixado a obra de Deus, as coisas de Deus, sempre para depois. O depois eu faço. O depois eu oro. O depois eu me consagro. Depois, deixando as coisas sempre para... Meu Deus, irmão. E aí entra num esfriamento espiritual, entra assim numa lerdeza espiritual, que não consegue mais entender o plano de Deus para a vida, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e os que se alongam de ti, perecerão. É só a gente ser honesto consigo mesmo, ser verdadeiro, absolutamente sincero. Pastor, é verdade, tudo que o senhor está falando é verdade. A gente acaba deixando as coisas de Deus para depois, é uma cilada do diabo, e a pessoa nem percebe. O versículo 9, né? Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Convivia com a frustração. E quantos não convivem hoje com a frustração? De não ter dinheiro, de não conseguir aquilo que deseja. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Que é isso, hein? Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está o quê, gente? Deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Que palavra! Qual era a missão número 1 que Deus deu para eles? Assim que foram repatriados, levados de volta à sua terra, assim que acabou o cativeiro na Babilônia, e eles tiveram autorização para retornarem, reconstruir o templo, restabelecer o culto, colocar a casa de Deus em pleno funcionamento. Só que cada um estava correndo atrás do seu próprio interesse. Eu vou ver aqui a minha propriedade, eu vou reconstruir aqui a minha casa, eu vou mobiliar, eu vou reorganizar a minha vida, e depois eu olho para a casa de Deus. Irmãos, é o mesmo erro que algumas pessoas estão cometendo nos dias de hoje. O amor está se esfriando. A pessoa, sem que ela perceba, está se afastando. E chegará um momento que, se ela não despertar, ela estará tão longe, que vai viver apenas e tão somente para ela mesma. Sequer vai buscar a Deus. Por isso, retém os céus o seu orvalho. Quer dizer, não chovia. Uma seca terrível, que a semente morria embaixo dos torrões de terra seca. E a terra retém os seus frutos. E vi a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto,
e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Qual era a razão do povo estar fracassando? Qual era a razão das coisas não estarem dando certo e eles não estarem prosperando? Porque deixaram a obra de Deus para depois. E cada um correu à sua própria casa, cada um buscou apenas e tão somente o seu próprio interesse. E hoje em dia é a mesma coisa. Claro que nem todos, né? Na maioria. Parece que o amor está se esfriando e não pode deixar. Versículo seguinte. Agora é aqui que é o ponto alto da mensagem, preste atenção. Então, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. Ele ouviu a mensagem, ele ouviu a palavra, ele entendeu, ele assimilou. E a palavra o moveu a fazer as coisas de modo diferente. Porque nós só vamos vencer na palavra. O Josué, o Zorobabel era o governador, o Josué era o sumo sacerdote, era o sacerdote, né? Ouviu a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante de quem? Do Senhor. Quer prosperar? Quer ser feliz? Quer lograr um êxito na vida? Não quer fracassar? Pastor, eu quero ter sucesso, eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. Ouça a voz do Senhor, seu Deus. Ouça a palavra de Deus, creia nela, haja de acordo, se esforce, irmão. Que a palavra possa dirigir você e você possa agir de acordo com a palavra em tudo. A gente fracassa, pode analisar isso, quando nós não agimos de acordo com a palavra de Deus. Quando você não aplica os princípios da palavra de Deus no seu casamento, na criação dos seus filhos, da sua família, na sua vida profissional, empresarial, ministerial, quando você vai deixando as coisas de Deus sempre para depois, vai servindo a Deus de qualquer jeito, vai servindo a Deus desleixadamente, relaxadamente, a coisa não vai mesmo, porque Deus não é injusto. Ele fala uma coisa, você faz outra. Você não tem aquele temor, aquele respeito pela palavra, tem que temer a palavra, respeitar a palavra. Deus falou comigo, eu vou ouvir e vou obedecer. Não é só na questão da devolução de dízimo, não é só na questão de entregar ofertas generosas no altar da igreja. Estou falando de você buscar a Deus de verdade, de você ter vida com Deus, é disso que eu estou falando. De Deus ser prioridade, de Deus ser o primeiro, de você parar de ficar deixando as coisas de Deus para depois. Igreja é necessário, vida com Deus é necessário. Você tem que entender isso e fazer isso. 18 anos, 20 anos lá, obra parada, abandonada. Você já viu obras paradas, abandonadas por aí em algumas cidades? Sim ou não? Vai se deteriorando, vai se acabando, não é assim? E Deus diz, está errado. Vocês precisam recalcular a rota e precisam voltar com urgência a fazer a obra que Deus confiou a vocês para fazer. Amém? Deixa eu pegar mais um versículo aqui. Eu vou ler o 12 ainda, tá? Então, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado.
e temeu o povo diante do Senhor. Temos que andar em temor diante de Deus. Versículo 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Quer dizer, quando eles ouviram a palavra, creram na palavra e começaram a agir de acordo com a palavra, se mobilizaram para fazer o que Deus estava falando com eles, mudou a mensagem. A mensagem agora é assim, ó, o Senhor está convosco, vocês não estão sozinhos. O Senhor está convosco, o Senhor abençoará os esforços de vocês, o Senhor abençoará o trabalho das mãos de vocês, vocês vão prosperar, vão viver o extraordinário, vão viver milagres, vão viver algo sobrenatural. Porque foi eles ouvirem a palavra do Senhor, crerem, temerem e obedecerem, Deus entrou em cena e a obra foi feita, as condições veio. Deus usou os reis da Pérsia, não só na logística, mas também com os materiais, com o dinheiro, com o ouro, com a prata. Deu condições, Deus deu condições a um povo que estava na miséria, irmãos. E Deus quer dar condições também para você, só que você precisa ouvir a palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor, temer diante dessa palavra e agir de acordo com ela. Fazendo assim, a tua vida vai andar para frente e não para trás, porque o Senhor será contigo. A bênção de Deus estará verdadeiramente sobre a sua vida, em tudo quanto você colocar as suas mãos. Você vai prosperar, a coisa vai dar certo, você vai realmente andar para frente e não para trás. Porque o que falta a muitas pessoas é isso, é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Foi o povo se mobilizar em direção ao que Deus queria, aí Deus começou a abençoar. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 2. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejar de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Deus mobilizou, irmãos, os reis da Pérsia. Você vai ver isso lá em Esdras. Esdras capítulo 6, do 13 até o 22, está lá a obra concluída. Uma obra que estava parada há mais de 18 anos, entregue à traça, à ferrugem, ao abandono, se deteriorando. E depois que eles se mobilizaram, 4 anos depois estava concluída, irmão. O que falta às vezes é essa atitude, é a pessoa agir de acordo com aquilo que Deus está falando. Quando você age de acordo com o que Deus está falando, acontece, as portas se abrem. Deus não vai deixar você na mão. Se eu vou abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, eu vou fazer vir até vós o desejado de todas as nações, eu vou mandar os recursos de que vocês precisam. Vocês só precisam ouvir a minha palavra, crer na minha palavra, temer diante dela e obedecer, se mobilizar, fazer de acordo. Que eu vou abençoar, eu vou abrir as portas, eu vou abrir o caminho, eu vou dar as condições que vocês precisam. E Deus não vai desamparar ninguém. Agora a pessoa vai relaxando, vai fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito. Vai fazendo as coisas de Deus assim, de má vontade.
vai servindo a Deus, mas não é com aquela alegria, parece que está carregado de tristeza, está achando que é um fardo servir a Deus, e não é. É uma alegria, é um prazer você estar diante do Senhor, meu irmão, que alegria. Eu tenho feito as campanhas de fé, eu tenho andado aí por vários lugares pregando a palavra de Deus, percorri toda a região, só falta uma igreja, eu estarei lá, sem ser no domingo que vem, no outro, às 15h, no movimento de fé. Irmão, o que eu tenho visto de milagres, milagres e maravilhas assim. Eu estive em Ibitiruna na quinta-feira, e uma senhora sumiu instantaneamente aqui do pescoço dela, 3 caroços, 3. Instantaneamente os caroços desapareceram, procurou, sumiu. Deus faz, e tantos outros milagres, tantas outras pessoas. Ontem eu estive na cidade de Registro também pregando, e como Deus abençoou, quantos milagres, gente curada da coluna, muita gente curada da coluna, gente curada de dores pelo corpo, de enfermidade. Deus faz, a gente só precisa ouvir a palavra e crer. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus. É isso. Este é o ponto alto. É isto que você e eu, nós precisamos fazer. Ouvir a voz do Senhor, a palavra, crer e agir de acordo com ela, se mobilizar de acordo com ela. Aí Deus vai abrindo o caminho, vai abrindo as portas, vai abençoando, a coisa vai fluindo, vai dando certo, você é uma pessoa feliz, uma pessoa de vida leve, uma pessoa abençoada. Vai sentir aquela alegria, aquela paz imperturbável, tudo porque você está debaixo da bênção do Senhor. E Deus ia fazer algo extraordinário, na verdade, algo sobrenatural, dar condições a um povo que não estava em condições de reconstruir, de fazer algo glorioso, mas eu vou dar condições e vocês vão fazer algo tão glorioso, que a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Será maior, e realmente será. O 19:2, a parte final, só me interessa a parte final. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Ouviram a voz do Senhor, se mobilizaram, trabalharam na obra que Deus confiou a eles, na missão que Deus deu a eles. Deus os abençoou sobremodo, sobremaneira, não faltou nada, os recursos veio e vieram de longe. Às vezes Deus manda de longe o socorro que a obra precisa. Amém, pessoal? Deus manda, Deus pode usar você aqui de dentro, Deus pode usar alguém de longe para estar abençoando a obra dele. Tem muita gente aí com condições de abençoar a igreja, irmão, de patrocinar, de promover a obra do Senhor. Tem muita gente assim. Então você só precisa ouvir a voz do Senhor. Só que quando eles começarem, mas desde este dia em diante, vos abençoarei. Deus abençoa, Deus dá a vitória. Amém, pessoal? Vamos lá para 2 Crônicas 15. Olha que legal, mas desde este dia vos abençoarei. Amém? Pode colocar 2 Crônicas 15:1, irmã, por favor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Percebe? Essa era a mensagem. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes
com ele. Se o buscardes, o encontrareis. Se o deixardes, ele vos deixará. Versículo 7. Mas esforçai-vos. Temos que fazer o quê, gente? Está vendo? Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Segue o 8. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. O que mobilizou o rei Asa? O que fez com que ele agisse de maneira diferente? Ele ouviu a palavra do Senhor. E começou, pessoal, um movimento em direção a Deus, não só o rei, não só a sua corte, não só as autoridades, os líderes, mas todo o povo, em todo lugar, só se falava de uma coisa: vamos buscar a Deus de verdade. E eles buscaram, porque a palavra era clara, eles tinham que buscar. Deus está com vocês, mas vocês não podem abandoná-lo, não pode deixá-lo em segundo plano, não pode deixá-lo para depois. Depois eu busco. Não, a palavra de Deus, enquanto o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, então eles tinham que buscar, o achareis, porém se o deixardes, Ele vos deixará. O rei se mobilizou, o rei disse: é para buscar, então vou me esforçar. Eu vou me esforçar, e é isso que eu estou tentando passar para você. Tem que parar, irmão, de ficar deixando a obra de Deus para depois, as coisas de Deus para depois. Tem que parar de querer servir a Deus do seu jeito ou de qualquer jeito. Tem que haver dedicação, tem que haver compromisso. É a palavra de Deus que tem que prevalecer. Eu repito, nós só vamos vencer na palavra. Não deixe Deus para depois, não deixe Deus em segundo plano. Priorize, Deus é prioridade. E busque de verdade. E aí você vai ver que a tua vida vai andar, você vai prosperar e a sua vida vai ser uma bênção. Amém? Eu vou parar por aqui. Ainda tinha Tiago, você pode anotar? Tiago 1, 22. Bota para mim, Tiago 1, 22, que ele é pequenininho. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Aqui eu termino. E anota também que tem Mateus 7, 24 ao 26. Depois você vai ler em casa. E depois o templo já terminado, reconstruído, o culto reestabelecido, os sacerdotes levitas instalados no templo, o templo funcionando direitinho. Depois você vai ler em Esdras 6, do 13 ao 22. Esdras 6, do 13 ao 22. Aí você lê em casa, que é muita matéria, não dá para passar tudo num culto só. Amém? Olha o que diz o texto. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Temos que ser praticantes, irmãos. Deus vai usar o pastor, Deus vai usar alguém, Deus usa quem Ele quer, Deus entrega uma palavra, Deus fala com você. E aí você tem que viver de acordo com isso aqui, com a palavra de Deus. Vou praticar. Deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo. É a palavra que diz isso. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Isto é, todos na sociedade têm que respeitar uma pessoa casada, respeitar o matrimônio. É digno de honra entre todos. Amém? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. É a palavra que diz. Isso não é coisa de homem.
Quando nós chegamos por aqui, a palavra já estava estabelecida. E nós só temos que nos esforçar para agirmos de acordo com a palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. A pessoa, ela quer Deus, irmão. Ela quer a bênção. Ela quer vencer na vida, ela quer ter sucesso, ela quer ter uma vida realmente que vale a pena viver, uma vida digna. Só que existem princípios que a gente tem que observar. Existem leis que a gente tem que cumprir. Temos que praticar toda a palavra de Deus em tudo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele bem forte.